às atividades remotas, aí, vamos dizer assim, do Herbstensio, é com grande satisfação que eu conto novamente com a colaboração do Álvaro de Almeida Júnior, né? Vamos lembrar o currículo do Álvaro. O Álvaro é um garoto jovem ainda, mas tem um currículo já invejável, né? Álvaro é mestre nacional de xadrez, é bicampeão paranaense de categorias, ele é técnico da equipe dos Jogos da Juventude, ele é o atual vice-campeão paranaense absoluto e também atualmente é top 100 do Brasil pelo ranking da FIDE. Então o Álvaro vai falar hoje sobre avaliação e troca de peças, né? É um tema muito interessante, a hora que ele propôs já me chamou a atenção. É uma temática que a gente não vê muito abordado, né, Álvaro? É, E, e vamos lembrar sempre, né, que esse espaço está aberto, né, para quem quiser propor uma palestra, uma reflexão, né? Você não precisa ser um especialista. Eu estava lembrando com o Álvaro que quando a gente começou essas palestras com o Valério, a ideia era justamente que a pessoa, o conferencista, estudasse um tema aonde o conferencista ia se beneficiar, ia ser o primeiro a se beneficiar. Então, para falar, ele ia ter que estudar matemática, né? E, evidentemente, que todo mundo que fosse assistir também se beneficiaria, né? Então, esse é o espírito, um espírito de aprendizagem, um espírito de cooperação, de colaboração, né, que a gente tenta colocar nessa dinâmica de palestras. Eu acertei, as duas próximas palestras são do Pedrão Segatov, né, o Pedrão vai falar sobre finais 2 de Torres, né, e finais 3, né, ou seja, dando sequência à primeira fala dele, e consegui acertar com meu amigo Zampier, depois das duas palestras do Pedrão, uma fala sobre arbitragem em xadrez. Então vamos só lembrar, Álvaro fala hoje, Pedrão fala nos dois próximos domingos e Zampier fala no outro domingo depois do Pedrão, sobre arbitragem. E aí estamos abertos para quem quiser falar. Já fiz convite para a Soraya, já fiz convite para o Murilov. Enfim, todo mundo está aberto, o espaço está aberto. Esse é um espaço democrático, né? uhum. Para a gente socializar os conhecimentos. Álvaro, a bola está com você, meu camarada, de novo, de coração, fico muito agradecido com a tua gentileza, com o teu profissionalismo, né? Como você encara as coisas com profissionalismo, né? Isso é muito, muito legal. Dá para ver na maneira que você prepara, nos materiais que você traz e nos arquivos que você compartilha. Obrigado, valeu, Wilson. Bom, primeiramente, né, mais uma vez, bom dia a todos aí, agradeço, né, a presença da galera aí, num dominguinho de manhã, ver um pouquinho sobre xadrez, sempre cai bem. Bom, de modo geral, para explicar, dar uma introdução um pouquinho, eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiro que eu me desafiei, né, eu me desafiei a, a a propor esse tema, igual eu falei com o Wilson antes, porque é um tema que é pouco abordado. Eu estudei muito pouco durante nos meus estudos de xadrez, mas eu acho que eu precisava me desafiar também, estudar um pouco mais. Então a gente vai estar aprendendo todo mundo junto aqui. Eu acho que eu gosto que a galera coloque sempre também comentários aí no chat se for necessário, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Afinal de contas, eu lembro que as palestras do Erbo, elas sempre foram bem interativas e a minha memória é bem bacana quanto a isso, né? Quando o Valério, o Pedro, a galera fazia as palestras lá, tá? Então, bom, eu vou primeiro compartilhar aqui a minha tela do PowerPoint. Alguém dá um ok aí para ver se está aparecendo tudo certo? Ele só aparece a tela do PowerPoint para vocês aí? Acho que sim, né? Acho que só do PowerPoint, né? Eu... Mas ele não está no formato de exibição ainda. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui então. Bacana. Veja. Agora foi? Beleza. Bom, então, primeiro, né, falando um pouquinho sobre o tema, né, avaliação nas trocas de material, ou trocas de peças, né? De modo geral, comecei a estudar isso mais a fundo faz pouco tempo, né? Porque eu tinha uma falha muito grande, né? Ainda tenho, né? Uma falha muito grande no meu jogo posicional, no meu jogo de estratégia, né? Eu sempre fui um jogador meio sanguinário no tabuleiro, sempre gostei de atacar, dar mate e não me preocupava muito quanto a isso, né? E comecei a ver, estudando alguns livros, dando muita aula de xadrez, que isso estava sendo um problema não só no meu jogo, mas dos meus alunos, e acabei buscando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas em geral, né? Lembrando que depois eu vou mandar o PowerPoint para vocês em PDF e vou mandar as partidas também.
Então vamos lá. Então, quais peças a gente deve trocar, né? Ou quais a gente deve deixar no tabuleiro? De maneira geral, a troca de material, a troca de peças, até onde eu entendi e acabo tento praticar o meu jogo, todas as trocas de peças está diretamente ligada ao final de jogo que você vai entrar, ao final de jogo que você vai levar. Então, assim, a primeira base que a gente tem que ter é basicamente isso. Quando a gente fala do par de bispos, a gente não fala por da boca para fora, né? O par de bispos no final de posição aberta, ele tem um caráter geralmente, na maioria das posições, muito monstruoso, né? E é difícil a gente jogar contra um par de bispos, por exemplo. E o par de cavalos não é tão efetivo numa posição aberta. Então, todas as trocas de peças a gente tem que levar com muita cautela, né? E eu vejo que a diferença, pelo menos dos grandes mestres, eu estava analisando umas partidas minhas, né? Dentro do tema, joguei contra o Garcia Palermo, né? Ele é um grande mestre argentino que tem bandeira italiana. Eu joguei com ele no Caiobá do ano passado, do ano retrasado, e eu achei que eu tava voando, né? Eu falei, não, essa partida tá sendo maravilhosa, o cara tá me deixando, eu tô tendo boas chances. Na verdade, eu não tava entendendo nada. Ele trocou todas as peças, entrou num final com o meu bispo era podre e ele ganhou a partida, assim. Eu não entendi nada. E o Eudebs fez a mesma coisa comigo também de pretas uma vez. Então, eu vejo que eles têm uma facilidade muito grande quanto a isso. Então, assim, quando a gente não deve, né, quando não devemos trocar peças, né? Aqui algumas dicas que é tirada do livro do Konstantin Sakaev e do Konstantin Landa. Depois eu vou deixar para vocês também a referência ali. Bom, uma peça nossa, né, desenvolvida ou por uma não desenvolvida do adversário, né? Então, isso é um problema, né? A gente trocar uma peça nossa que está ativa e uma peça do cara que está lá na oitava fileira, geralmente costuma não ser bom, né? A gente só coloca esses. O xadrez ele não tem regras assim fixas, né? Isso vai variar tudo de posição para posição, então não levem isso sempre à risca. Uma peça ativa nossa para uma peça passiva do adversário também não é bacana trocar. É sempre uma avaliação de como que você deve jogar nas posições. Uma peça no flanco onde você está mais enfraquecido, né? Então, principalmente se ela estiver cumprindo funções defensivas. O cara, quando está se defendendo numa ala e já está fraco ali, se ele troca aquela peça, é capaz da posição ruir de uma vez por todas, né? Ir por água abaixo. Bom, trocar as damas, né? Quando a gente está atacando ou prestes a atacar o rei inimigo. Eu confesso que eu comecei a ter essa noção só depois que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a estratégia, né? Quando a gente está atacando, a dama é uma peça fundamental, ela é uma arma muito forte para ajudar no ataque, né? Então, manter as damas quando está atacando também é muito bacana. E trocar peças em geral, se você tiver uma vantagem de espaço, né? Então, se a gente tem uma vantagem boa de espaço, não é bacana a gente trocar as peças por conta disso. A gente tem uma mobilidade maior com as peças, então isso não é muito legal. Então, isso é o que a gente não deve trocar, né? A gente não deve fazer isso. Então, assim, quando que é útil trocar as peças, né? Bom, trocar peças em geral se você já tem uma vantagem material ou se o nosso adversário possui, né, pontos fracos na estrutura de peões. Isso todo mundo deve conhecer, que deve ser a única coisa que a galera aprende desde pequeno até. Tem um bispo de vantagem, vamos trocar material. Acho que essa é a regra geral que a galera costuma conhecer. Trocar suas peças, né, por outras que estão mais fortes do seu oponente. Então, a gente sabe, o nosso adversário tem uma peça muito ativa, aquele cavalo bonito na casa de D5, a gente, às vezes, precisa eliminar a peça mais ativa do nosso oponente. Então, essa é uma troca que também acaba beneficiando a nossa posição. Quando a gente tem peões fracos, dobrados ou atrasados, né, que são debilidades que podem acarretar, na verdade, num final muito sofrido, então a gente tenta trocar ele no meio do jogo também, para não ter esses problemas. E as damas, né, se a gente estiver defendendo, né, então a gente está tomando um ataque muito grande, se a gente conseguir trocar as damas, geralmente acaba sendo bom. Bom, eu vou agora compartilhar a tela do ChessBase, deixa eu ver aqui como que eu posso fazer isso. Deixa eu, stop aqui, né? Acho que eu vou fazer um new e vou colocar aqui a posição. Beleza. Bom, apareceu o ChessBase aí, galera? Beleza. Bom, essa é uma partida do Suetin, né? Um grande mestre da Rússia, alguns aí devem conhecer. Uma partida bem clássica. E antes da gente ir para os lances em si, a gente vai fazer um pouco uma breve avaliação do que está acontecendo na posição, né? Bom, materialmente, a gente está vendo que está igualado, né? As pretas elas possuem 6 peões, as brancas também.
Eu sempre gosto de fazer essa avaliação antes para a gente tentar entender o que está acontecendo na partida. E também, e também as brancas têm o cavalo e o bispo contra um par de bispos, né? Então a gente percebe já que, na verdade, nesse tipo de posição aqui, a gente tem o par de bispo para as pretas, né? O que é uma vantagem boa. Bom, o que acontece aqui? O Suetin joga o lance bispo G5, que no livro do Sakaev ele coloca que é um lance que exclama. Por que exclama? Na verdade, ele está tentando eliminar o par de bispos. Afinal de contas, eles estão num meio-jogo muito próximo do final. Então, ele quer fazer uma transição do meio-jogo para o final e jogar um bispo contra o cavalo. E o que acontece? O bispo da casa de E6, ele pode se tornar um bispo muito ruim. Por quê? O peão mais avançado da cadeia das pretas é da mesma cor do bispo. E isso dificulta a ação dele, principalmente pelo centro do tabuleiro. Se a gente tira, por exemplo, o peão de D5, a gente vê que o bispo de E6 ele é um bispo muito forte, e nessa posição a gente capturaria de cavalo esse bispo. Com o peão aqui, é um lance muito fraco, por exemplo, trocar em E6. Não faz sentido, porque esse daqui é um cavalo muito bom em D4, ele não pode ser expulso por peões, e de modo geral, o bispo ele é um bispo ruim nesse final. Então, o Suetin jogou o lance bispo G5 e as pretas capturaram o bispo, né? O que, na verdade, é uma tomada de decisão duvidosa das pretas. Seria um pouco melhor, talvez, ter mantido o par de bispos jogando o lance bispo C5 e colocando uma variante que poderia acontecer na partida. E agora, tudo bem que ele enfraquece a casa de F6 e G7, as brancas podem jogar o lance bispo F6, que é um lance bem bacana. Ele quer simplesmente entrar com a dama, né, e tentar dar mate no rei das pretas. Então a gente não pode aceitar o sacrifício do cavalo, porque simplesmente leva mate, né? Depois leva a dama H6. Então, nessa posição, se as pretas acabam capturando o bispo, poderia seguir uma linha como torre por C5, torre por C5, e depois de dama H6, ameaçando E por F6, as pretas iam ter que aceitar o perpétuo, né? E aí as brancas dariam um monte de cheque e não conseguiria mais também arrematar. Enfim, seria um pouco melhor se as pretas não tivessem capturado o bispo, né? Agora vai ter um final muito sofrido. Dama por G5. Bom, nesse final aqui que a gente está vendo agora, um final de duas torres e dama, né, contra bispo e cavalo. O bispo, igual eu falei, muito estranho, né, muito mal colocado, porque os peões atrapalham a mobilidade dele. E em contrapartida também, a gente vai ter um final de damas, e que pode ser um perigo também, e é uma maneira das pretas conseguirem um contrajogo, né? Então, olha que bacana como seguiu. Vamos passar um pouquinho, H6, dama F4, torre por C1, a gente troca o primeiro par de torres, torre por C1 e torre C8. Bom, se, por exemplo, as brancas realizam uma troca como torre por C8, dama por C8, a gente entra num final com poucas peças e o branco não vai conseguir, talvez, obter uma vantagem tão grande igual se mantesse as torres, né? Porque conseguiu manter as torres nessa posição. Ele abre mão da coluna C, né? Que a gente sabe que a disputa da coluna é uma coisa muito importante. Só que as brancas aqui, o Suetin percebeu que a casa de F5 é uma casa-chave para o bispo se colocar e tentar melhorar. Por exemplo, trazer o bispo para H7 depois, bater no ponto de D3. Se as pretas conseguirem realizar esse movimento, vai ficar tudo mais escuro a posição, né? Então aqui o Suetin jogou torre F1, né? Colocou mais um controle sobre a casa de F1. E seguiu, dama E7, H3 exclama. Ele é um lance importante porque ele está dando uma casa para o rei, né? Qualquer tipo de problema que venha acontecer na partida, a gente tem uma casa importante para o rei fugir. E também é uma ideia muito bacana que o Suetin teve, que ele queria jogar G4 e colocar mais um controle na casa de F5 e tentar criar algum tipo de debilidade na ala do rei. Fora que, em algum momento, as pretas têm que tomar muito cuidado para não tomar um ataque aí. Aí seguiu torre C7, rei H2, G4. Rei H7 e G4, né? Outro lance que exclama. As pretas está simplesmente passando o lance. Ela não tem um plano ativo. É muito perigoso as pretas fazer alguma coisa talvez mais dinâmica, tentar avançar algum peão. Ele só ficou esperando, né? O jogador das pretas. E depois de rei G8, rei G3, o rei se aproximando do centro e querendo, né, mais uma vez, causar problemas aqui na ala do rei. E agora vem um lance duvidoso das pretas, que é o lance dama G5.
Porque assim, o que acontece? Se a gente for pensar na ideia, né, no tema da palestra de troca de peças, a gente percebeu que o rei das brancas está muito mais exposto que o rei das pretas, né? Isso é muito claro devido ao avanço do peão do roque, né? O cara jogou H3, G4, o rei está em G3, o rei não está tão seguro igual o rei das pretas. Eu assisti uma palestra uma vez no Clube de Xadrez de Curitiba, do grande mestre Neuris Delgado, foi uma conferência, e ele comentou que um dos primeiros momentos que a gente tem que parar e avaliar a posição é a segurança do rei, né? E isso eu acabava fazendo de uma ordem invertida, o que é errado, né? Afinal de contas, o rei ele é a peça mais importante aí que a gente tem que defender no tabuleiro, querendo ou não. E aqui as brancas, se trocam as damas, não vai ter tantos problemas agora nesse final. Então é uma tomada de decisão duvidosa. Era bom ter mantido as damas, ter uma chance em algum momento de dar um perpétuo, né? Ou atacar o rei das brancas. Então aqui é uma primeira decisão duvidosa das pretas de trocar as damas. H4, dama por F4 e rei por F4. Bom, o rei das brancas, né? O rei do Carson, né? Bem centralizado, o cara chegou num final em que tem um rei muito ativo e assim, a gente já pode ver a diferença, né? O Karpov fazia muito isso nas partidas dele, né? Colocava o rei, parecia que do nada chegava no centro e a gente não entendia nada. E o nosso rei demora tanto para chegar no centro do tabuleiro, né? Rei F4, rei F8, G5. H por G5, H por G5, rei E7. Bom, o G5, ele tem um motivo muito claro, né? O que acontece? A torre precisa jogar. E ela joga pelas colunas, né? E a única coluna aberta é a coluna C, que está ocupada pela torre de C7. Então o G5, além de criar alguns tipos de problemas na ala do rei, também abre a coluna H. E a gente vai ver que é um tema bem bacana isso daí. E percebam uma coisa, lá naquela troca de bispo G5, lá no início da posição, a gente percebeu que o bispo realmente continuou muito ruim em E6. Ele não está tendo um papel ativo, ele está simplesmente vivendo aqui, né? É um bispo, é uma planta, vamos dizer, esse bispo aí, né? Está ali parado. Depois de G5, tomou, rei E7, torre H1. Bom, aqui no livro ele coloca que, por exemplo, G6 era um lance um pouco mais ativo e acabaria a posição um pouco antes, né? Depois de F por G6, torre G1 atacando, né? O peão de G6 que está fraco agora, o peão dobrado, né? Bispo F7 e agora vem a rasteira, né? É o lance E6. E aí depois de bispo E8, não pode jogar bispo por E6, né? Só para mostrar para a galera, porque leva a torre E1 e perde o bispo já de cara, né? A gente não consegue defender o bispo que está cravado. E aqui as brancas acabaram ganhando muito espaço e pode jogar com rei E5 e depois a partida não é muito difícil de converter, né? O rei ativo, o cavalo muito forte, o bispo super passivo. Bom, então depois de torre H1, as brancas jogaram torre C8, né? Defendeu a oitava fileira, que também é muito bom. Rei E3, bispo D7 e torre H7. Bom, aqui é um tema bem bacana, né? Eu, sei lá, eu só fui aprender isso quando eu tinha 16 anos, 15 anos, não sei. Eu demorei muito para entender que nos finais eu precisava colocar o meu bispo na cor oposta, né? Em que ele andava, colocar os peões, né? No caso, a minha cadeia de peões na cor oposta do meu bispo, porque eu conseguiria andar com ele. Na minha cabeça eu tinha que colocar em todas as cores, porque da mesma cor para defender. E isso é um erro. Então aqui, por exemplo, o torre H7, ele provoca o lance G6 e acaba, já tem aqui, ó, a gente pode perceber que todos os peões das pretas estão na mesma cor do bispo. Isso estrategicamente é um problema. O bispo ele perde a sua mobilidade, né? Ele está meio que preso dentro da sua própria cadeia, vamos dizer assim. E agora, simplesmente, ele volta a torre para H1 e ele coloca assim, no livro, utilizando o princípio não tenha pressa, né? E volta a torre depois de debilitar um pouco mais a posição das pretas. Bom, bispo G4, rei D2, torre E8, voltou o rei para E3, repetiu uma vez a posição, isso é meio que um golpe psicológico, né? Eu percebo que às vezes a gente, meu adversário está sem ideia, e o cara repete uma vez a posição, e no final das contas ele já encontrou o plano para ganhar, ele meio que fez para te ludibriar, né? A4, veio o lance das brancas, bispo D7 e A5. E agora a gente martela mais uma vez a posição, né? Olha que interessante. Agora sim, os peões das pretas estão todos paralisados na mesma cor do bispo e o bispo está só vivendo, né? Indo para lá e para cá e o cavalo tem um domínio muito grande na posição, controlando as casas do bispo. Torre C5, torre A1,
torre C8, voltou a torre para H1, e agora, de novo, o Suetin jogou B4, ele não repetiu a posição mais uma vez. Defendeu o peão de A5 e atacou a torre. Torre C3, e agora a gente vê a torre ativando pela oitava, né? Agora fica complicado. A única maneira de defender, por exemplo, algo como torre B8 é jogando o bispo E8, e o bispo agora das pretas está completamente passivo, para vocês verem como aquela troca de material lá naquela posição virou agora uma destruição na posição, né? E agora vem o primeiro golpe, que é o lance E6, e agora está completamente ganho as brancas, porque desmorona, o rei branco vai acabar entrando em algum momento, a torre vai jogar pela sétima também. Então vamos ver como é que foi. F por E6, torre H7 cheque. Se, por exemplo, a gente joga bispo F7, tem uma manobra bem bacana, que é cavalo F3 para cavalo E4, né? Aproveitar lá, manobra o cavalo, coloca em outra casa muito importante, uma casa-chave para o cavalo. Rei F8, cavalo E5. E se, por exemplo, torre C7, leva cavalo por G6 cheque, né? E já começa a cair toda a posição. Enfim, então ele não jogou o lance bispo F7, jogou rei D6, caiu em B7. E agora é só uma questão de técnica aqui. Já caiu um pouco dos peões, as peças das brancas estão toda ativa, o bispo está super estranho, a torre não está fazendo tanta coisa também. A gente percebe agora que depois de alguns lances, o Suetin finaliza a partida, né? Ó, agora não é um tema mais. Bispo C4, rei D4, torre G3 e torre A8. Abandonou aqui as pretas porque está ameaçando jogar G8, né? O tema de finais do Pedrão aí da outra palestra que teve, né? Se tomar, por exemplo, o peão de G7, leva o golpe aqui, né? O final tático, igual o Valério comentou, e ganha a torre, né? Bom, enfim, essa é a primeira partida. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação referente ao tema. Se quiser, já pode colocar que a gente já dá alguma olhada aqui. Senão eu já vou para a próxima, tá? Bom, esse foi um tema bacana, né? Que as pretas trocaram a dama no momento errado, o bispo G5 foi um lance muito bom. Bom, a próxima partida é uma partida também bem interessante, em que, deixa eu colocar na perspectiva das pretas. Bom, fazendo mais uma avaliação, aqui parece que a gente derivou de uma siciliana, né? Opa, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Esse final me lembra o Juventude que você me mostrou. Sim, sim. O Felipe aí, um aluno meu, caiu num final bem parecido. Isso é bacana, né? Para ver como cai na prática, né? Valeu, valeu, Ian. Bom, aqui, essa posição, eu vou falar para vocês. Eu, quando vi, a princípio, não entendi nada, né? Para ser bem sincero. É um lance que jamais passaria pela minha cabeça. Nessa posição aqui, as brancas, ela tem uma debilidade na ala da dama. Qual que é essa debilidade? É o peão de B3, né? Ele é um alvo, ele é um peão fraco. E aqui, depois que a gente saiu da abertura, desenvolveu as peças, a gente vai começar a criar planos. Bom, um lance muito bom para as pretas seria cavalo C5, né? Para tentar atacar o peão de B3 e entrar nessa posição. O problema é que se a gente joga cavalo C5 agora, a gente leva B4 e toma um garfo e perde material. Então o cavalo C5 falha, a ideia é muito boa, o plano é muito bom, mas ele falha pelo princípio tático, né? Então tem uma falha tática no meio dessa variante. O que acontece? Por exemplo, se a gente joga algo como dama, a dama em A5, ela está, na verdade, atrapalhando, então o cavalo C5, né? Esse é o tema da posição. E a dama das brancas, ela está apoiando muito a posição central aqui. Então, veja bem, o Predrag Nikolic, um jogador de 2.670, um rate muito alto, né, da Bósnia. Olha só que interessante, a dama dele está bem centralizada, apoia qualquer tipo de avanço, qualquer tema do centro. É uma dama que está olhando para todos os lados, né? Olha para lá da dama, ou para lá do rei, perdão, olha para lá da dama. É uma dama perfeita. Já a dama das pretas, além de estar atrapalhando o cavalo C5, ela não está fazendo muita coisa aqui. Então, o lance que as pretas jogaram, eu acho que eu não acharia esse lance só se eu tivesse uma compreensão, acho que maior da partida. O cara jogou dama H5, que é um lance que chama a atenção, porque ele simplesmente quer trocar as damas, mas ele vai debilitar a posição de peões dele, né? Na verdade, vai estragar a estrutura do roque, da ala do rei, para tentar buscar o peão de B3, né? Enfim, tentar acabar, demolir com a posição das brancas na ala da dama. É uma compreensão muito interessante. Aqui, coloca que era melhor, por exemplo, o branco ter jogado algo como F3, tá? É um pouco melhor manter as damas e ter talvez uma chance de contra-jogo depois.
Aqui, pelo jeito, o cara da Bósnia não pensou duas vezes, trocou as damas. E a gente olha essa estrutura de peões aqui, é meio estranha, né? Esse peão dobrado em H, a gente geralmente não costuma ver. Mas aqui realmente é uma aula de xadrez, né? Porque agora as brancas elas têm alguns problemas para resolver. Entre elas, a gente ainda não pode tirar o cavalo, porque está cravado, né? O bispo de B2 está caindo, e por isso as brancas realizam o lance bispo A1, né? Então, como o cavalo, você gostaria talvez de colocar um cavalo em D5, manejar para E2, algo do gênero, né? E2, F4, né? Para atacar o peão de H5, o bispo está cravado. Então, jogou bispo A1 primeiro, e as pretas não perderam tempo, já jogaram cavalo C5, né? Atacaram o peão de B3, o peão de E4 também está ameaçado, e depois de torre B1, levou o primeiro golpe, bispo por C3, cavalo por E4. E aqui a gente entrou num final, né? Estamos entrando cada vez mais num final de bispo contra cavalo e par de torre contra par de torre. Bom, o bispo, ele realmente, esse aqui é um bispo bom, a princípio, né? É um bispo muito interessante. Ele domina uma diagonal muito grande. Em contrapartida, o cavalo também nessa posição, que tem muitos peões, ele acaba sendo uma peça fundamental para o plano das pretas, que é colocar ele em C5, né? Qualquer lance que você jogue como B4, a casa de C4 vai ficar enfraquecida, né? Esse peão vai ficar muito fraco. Então vamos ver como é que foi a progressão. Bispo A1, torre C6, torre D4 e F5, né? Que também é um lance também bem bacana, feito aqui pelas pretas, né? Torre de FD1, torre de BD1, rei F7. Bom, as pretas, né, possuem aí uma posição, um peão saudável agora, né? Ele coloca no livro, e que na verdade tem um peão a mais e não tem tantos problemas para resolver ainda, né? E agora a técnica que ele vai mostrar para ganhar não é muito difícil de compreender. O branco jogou F3, expulsando o cavalo daqui. Cavalo C5 voltou, atacou o ponto de B3. Torre B1. Deixa eu ver o que mandaram ali. Exatamente, o que o Murilo falou. O Ia colocou ali na posição anterior, né? Entendi. Na posição. A gente pode voltar depois, Ia. Boa, boa. Tem até um lance torre H1 naquela posição lá. A gente dá uma olhadinha depois, sim. Bom, torre B1, o Murilo aqui falou que ele guardou o H4, né? Porque, assim, a gente lembra, né, que uma das coisas positivas, quando a gente tem peão dobrado, peão isolado e tal, é bom a gente tentar trocar. Então, o Murilo falou do lance H4, ele está guardando realmente. Mas olha que interessante, torre de E8, rei G2, torre B6, atacando a debilidade. Lembra que aquela troca de dama, o objetivo das pretas era atacar B3, que é uma debilidade das brancas. E ele continuou. B4, cavalo E6. Agora o problema é o peão de C4, que só pode ser defendido por peça. Atacou a torre D5, e agora vem uma troca interessante. Torre por C4, torre por F5 cheque, rei G6. Torre D5 voltou, e agora a torre entrou na segunda fileira, ou na sétima, né? Rei H1, cavalo G5. E começou a entrar as peças, né? Agora vai começar a atacar o ponto de F3, o cavalo está indo para H3, a gente pode jogar torre de BC6 e tentar dobrar na sétima, e a posição das brancas é muito sofrida. As pretas ainda não têm problemas sérios para resolver. E aqui a partida ela acaba tendo uma velocidade rápida, né? Seguiu o bispo D4, torre E2, H4 das brancas. Olha só, cavalo F7, né? Manobrando o cavalo. Dobrou as duas torres na segunda. Aqui a gente já pode ver que a posição é muito triste para as brancas, né? E pensa, o jogador da República Tcheca tinha 2.430, né? E o das brancas tinha 200 pontos a mais. E ele jogou com uma facilidade muito grande com essa estrutura de peões um pouco debilitada. Cavalo H6 para cavalo F5 e atacar o ponto de G3. Está vendo que ele busca sempre a fraqueza das brancas? Bom, e aí o tema entra aqui, né? Cavalo F5, capturou mais um peão. Depois de ameaçar o peão de H4, e cavalo F5 aqui as brancas abandonaram, né? Tem simplesmente 3 peões a menos, tem um peão passado em H super rápido e um cavalo muito bem colocado, e não parece que vai ter contrajogo aqui as brancas, né? E o cara abandonou rápido, não ficou sofrendo nessa posição. Mas uma posição interessante, que a gente viu o tema da troca de peças, né? A gente viu a troca das damas, e que foi um tema que, na minha opinião, se a gente para analisar a partida, é difícil de encontrar. Não é tão simples, mas depois que a gente vê os conceitos que o Sakaev coloca no livro, acho que fica bacana, né?
Se alguém também tiver algum comentário sobre essa partida ou em algum momento interessante, pode mandar bala. Viu, Álvaro? Diga, mestre. Eu lembro de uma posição que o Jaime, quando a gente estava tentando jogar Trompovski, aprendendo lá nos dedos lá antigos, né, que Trompovski teve a moda lá nos anos 80. E o Jaime jogava, por exemplo, né, eu vi uma partida do Jaime, ele pega lá então na Trompovski, ela se joga D4, cavalo F6, né? Bispo G5 e joga lá o D5 ou C5? Joga E6, vai jogar um E4, né? Ah, tá. Ele joga lá, né? H6 ou H6, bispo G5, G5, E5, e ele deixa lá o bispo em H4 lá, por exemplo, ele vai jogar lá, né? Ele vai tomar o bispo de H4, e vai ficar com aquele peão em H4, em H6. Dobrado. Que pra gente, assim, aquilo é absurdamente... difícil de compreender, né? Horrível, né? Assim, né? Tudo do que é aquilo, né? E daí ele vai mostrando que aquele peão lá abre a coluna, ele começa a se aproveitar daquilo lá de uma maneira incrível. Então, quebra um pouco assim o que a gente está acostumado, né? Que você olha, é mais ou menos isso aí, né? Que ele fica com essa estrutura e depois aquele peão ali já devolve, fica ali, a pessoa vai gastando os tempos ali para bater naquele peão também, que é um peão, mas segue a vida, né? Mas é uma coisa muito difícil do que a gente aprende. Não é natural aos nossos olhos, né? Exatamente. Bom, a próxima partida, então, uma partida um pouco mais clássica, é do Samish contra o Alekhine. Bom, primeira coisa, né? Mais uma vez a gente vai ver pela perspectiva das pretas. O que está acontecendo na partida? Vamos fazer uma avaliação breve. Esse daqui também é bem bacana. As brancas têm 7 peões, as pretas também. Um bispo de cor igual, né? Bispo de cores brancas, né? Da cor branca. E 2 torres para cada lado. A gente tem um tema importante, que o peão de D6 ele é um peão que pode ser atacado muito facilmente. Afinal de contas, ele não tem defesa de outro peão. Então, ele é uma fraqueza na posição das pretas. Outra coisa também é que o bispo de C6 ele é um bispo muito mais ativo que o bispo de D3. Por quê? Esse bispo aqui, ele consegue se movimentar muito fácil, ele tem uma facilidade muito grande para andar pelo tabuleiro. Já o bispo das brancas, não. Né? Tá vendo que aqui vamos dizer que os peões da ala da dama restringem um pouco essa mobilidade do peão, do bispo, perdão. E fora que esse bispo, né, tá rasgando o tabuleiro, atacando o ponto de G2, etc. Um plano aqui natural, né? Vamos pensar lá naquela troca de peças. Se a gente voltar lá para o PowerPoint, a gente vai ver que a gente é bom trocar peões que a gente tem dobrados, peões isolados, peões atrasados. Qual que é a debilidade das pretas aqui? Além do peão de D6, por exemplo, que pode se tornar um problema maior daqui a pouco. É o peão de A7, está isolado, né? E a gente queria jogar A5 e A4. Além de se livrar do peão de A7, a gente conseguiria causar problemas nessa estrutura de peões aqui das brancas. Fazer um famoso ataque das minorias, vamos dizer assim, né? Só que tem um problema. Se a gente joga A5 agora, as brancas jogam simplesmente bispo E4 e ativa o bispo e meio que força agora as pretas a trocarem o bispo. Então, assim, é uma troca muito favorável para as brancas. Se as brancas conseguirem jogar o bispo E4, as pretas vão ficar mal no final, porque agora o peão de D6 vai ser atacado eternamente e vai ativar a dama, por exemplo. Vamos supor que a gente entra nesse final, vai sofrer muito as pretas aqui agora, né? Então, o que acontece? Pensando nisso, né, o Alekhine jogou um lance muito fino, que é o lance dama E5. Ele controla a casa de E4, para o bispo não acessar, e começa um tema muito bacana. E agora ele quer jogar esse lance aqui, né? Ele quer fazer esse tipo de plano. Dama B2, aqui é o primeiro lance que já interroga do Samish, né? Em que, na verdade, fica muito mais fácil o final para o Alekhine. Por quê? Depois que trocar as damas, né, que foi o que aconteceu, dama por B2, torre por B2, ele vai colocar um rei em E7. E o rei aqui na casa de E7 vai defender o peão de D6 com muita facilidade. Além do rei ficar mais centralizado, a gente defende nossa debilidade com o rei. Se a gente mantém as damas no tabuleiro, por exemplo, jogando algo como torre 1, que é uma sugestão, para depois jogar um F4 e expulsar a dama do centro e tentar executar o plano de bispo E4, seria um pouco mais forte para as brancas e um pouco mais ambicioso também. Então aqui é o primeiro erro, trocar as damas nessa posição. Dama B2. Trocou, torre por B2, A5, né? Executando o plano, que é se livrar do peão isolado, né? O peão que está solitário na coluna A, e quer jogar A4.
dobrou, né? Ameaçou tirar o bispo, por exemplo, para algum lugar e ameaçar o ponto de D6. Rei F8, bispo C2, rei E7. F3. Bom, se por exemplo aqui as brancas tentam parar o plano das pretas, né, que é A4, se as brancas jogam A4, ele coloca que não teria tanta diferença, porque depois de D5, fazendo uma ruptura no centro, as pretas vão acabar, querendo ou não, atacando esse peão de B3 eternamente. Não ia mudar muita coisa a posição das brancas, né? Então, a gente percebe que a posição é realmente já um pouco triste para jogar. É aquela posição que se eu estou de brancas contra um cara que é um grande mestre, ele vai falar assim, eu estou sofrendo, mas estou empatado, né? O famoso capivara, né? Não entendendo nada, porque é uma posição que estrategicamente já é muito complicada de jogar, né? F3, A4. Rei F2, A por B3. Bom, se livrou do peão, é uma troca de peões, né? Se livrou daquele peão ruim e criou uma debilidade na posição das brancas, né? Afinal de contas, se joga, por exemplo, A por B3, não ia ajudar muita coisa, porque o bispo ele continua sem mobilidade, né? Os peões atrapalham a andada do bispo, e o peão de B3 é um alvo, né? A ser ainda possível de ataque no futuro. Bom, então ele jogou bispo por B3, tentando também criar em algum momento do dia um peão passado para ter um contrajogo. Querendo ou não, é uma ideia, mas agora a gente vê que o bispo é completamente estranho nesse final, né? É um bispo bem triste. Depois de F5, rei E2, e agora o Alekhine jogou torre B4, e o Sakaev coloca no livro que um pouco melhor seria ter jogado talvez um G5 para jogar H5 e G4, né? Ganhar um pouco mais de espaço na ala do rei, né? Afinal de contas, a gente tem material igual, e isso deixaria mais prejudicada ainda a posição das brancas, que teriam mais debilidades e mais problemas para cuidar. Mas ele jogou torre B4, rei D3, bispo A4. Momento correto para trocar os bispos, né? Afinal de contas, ele precisa abrir a coluna de alguma maneira, né? E aqui as brancas tomaram, né? Tipo, aceitou, né? Aceitou a troca de bispos de uma maneira natural, e na verdade aqui ele coloca que talvez um pouco melhor seria rei C3, e depois de torre de DB8, torre B1, tudo bem, por mais que daqui a pouco as brancas vão ter que trocar esse bispo mesmo, né? Ele coloca que é um bispo que está colocado, está plantado aqui no livro, mas era um pouco mais de resistência, né? É importante a gente mostrar um pouco de resistência e não ceder ao nosso adversário os planos que ele quer. Mas aqui o Samich simplesmente capturou o bispo do Alekhine, e depois de torre por A4, né, a gente vê agora uma posição, a gente entra num final de torres, já não é o nosso tema, então a gente já entra em outro tipo de posição, mas a gente vai ver que as trocas de material, né, as escolhas das pretas acabaram interferindo muito para entrar nesse final bem superior. O peão de A2 é um problema, é uma debilidade, o peão de C4 também é uma debilidade, e a torre já está ativa em A4, duas torres passivas, né, em D2 e D1, e a coluna de B também está aberta para ser usada pela torre. Bom, torre B1, ativou uma torre pela coluna pelo menos, torre C3, torre A3 cheque, rei E2, e agora um lance muito fino, torre C3, né? Fez a manobra, atacou o peão de C4. E A4 foi jogado aqui. E aqui é um momento legal, porque, por exemplo, se a gente joga torre por C4, as pretas jogam, a gente tem agora uma possibilidade de contrajogo. Por exemplo, jogando algo como torre A2, a gente tem um peão passado e uma torre na coluna B. Isso aqui vai dar dor de cabeça. Claro que o Alekhine não fez isso, ele simplesmente exclamou voltando a torre para A3 e vai capturar o peão aqui, e o peão de C4 continua sendo uma fraqueza. Seguiu, torre B7 cheque, torre D7, claro, querendo trocar as torres, torre B2, torre de DB2, tomou, entrou na sétima, rei C6, ele também coloca uma exclamação no livro, torre por G7, e o final aqui é um final que não é um final ganho para as pretas, mas tem que tomar cuidado, tem que jogar xadrez, não é fácil, né? Não adianta estar ganho, tem que jogar. Tem o peão passado em C, vai ativar o rei muito fácil, já com uma manobra muito interessante. Rei D5, defendendo o peão de E6, né? Torre por H6, o branco não tem muito o que fazer, pelo menos capturar o peão tem que fazer, né? Rei F1, para defender o ponto de G2, C4, torre H8, C3 e H4. Bom, aqui ele coloca, se joga, por exemplo, torre C8 direto, levaria o lance F4 e agora ativa o rei, né? E aí vai jogar rei E3, defender o peão de C3, enfim.
a posição das brancas é bem complicada mesmo. Você está sufocado nesse final, né? Mas essas análises mais aprofundadas de finais eu vou deixar para o Segatov na semana que vem. Torre D2, Rei E1, tomou o peão. Torre C8, C2, H5. Colocou a torre em H, ameaçou o peão, torre por. E agora perde o final depois de torre H1, troca as torres e ganha o final de peões, né? E aqui abandonou, né? O Samich abandonou. Então, assim, de modo geral, a gente viu algumas trocas de material, algumas avaliações importantes, né? Não tá todas, né? Todas listadas, as partidas não estão todas ali nos temas que o Sakaev coloca no livro. Mas para finalizar só, que também está dando o horário, eu vou compartilhar mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui. O PowerPoint, tá? E vou colocar em modo de exibição. Acho que está aparecendo o PowerPoint para vocês aí. A gente já vai ali para algumas conversas sobre a partida. E agora queria colocar algumas indicações de livros, né, que falam sobre o tema. O manual completo do xadrez posicional do Sakaev e do Konstantin Landa, né? São 2 volumes. Esses livros foram indicados pelo Krikor, né? Eu estava conversando com o Krikor essa semana, pedindo ideias de livros e tal, e ele me falou esse livro, que era um livro interessante, e já é um livro que eu fiquei de cara. Ele é muito completo, muito didático, do Sakaev. Outro livro que fala sobre troca de peças, esse daqui é uma indicação do Álvaro Aranha, mestre FIDE de São Paulo, do Eduardas Rosentales, né, que fala, né, o sacrifício correto, né, a troca de peças correta no meio jogo, para ir para o final de jogo, né, no endgame. É um livro que eu não consegui em PDF, e eu comprei ele pela Amazon, estou esperando chegar lá em casa, mas é um livro que parece ser bem bacana, e o Álvaro Aranha me falou bem dele. E o último livro, a última indicação, também fazendo trocas para ganhar no final de jogo, do Gennady Neziz. Esse daqui eu encontrei ontem nos livros que eu tenho aqui, não conheço, mas eu sei que eu vi um pedaço dele, mas eu vi que fala bastante também sobre troca de material, principalmente nos finais, para você acabar ganhando, né? Pegando as debilidades dos jogadores, né? Eu não conheço esse autor, para ser sincero, os outros eu conheço. E, bom, acho que é isso, né? E obrigado aí pela presença de todos também na palestra. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada às partidas, a gente pode voltar até mesmo no ChessBase e conversar um pouquinho. Legal, Álvaro. Muito obrigado pela palestra, pela excelente palestra. Abrimos agora, então, para as pessoas... Acho que o Marcão Zarur tinha feito uma colocação. Eu acho que ele colocou... Voltar lá? Deixa eu voltar na posição aqui. É na partida número 1, se eu não me engano. Na verdade, assim, parabéns aí, viu, Álvaro? Joia, muito legal. Era só uma dúvida ali, que passou muito rápido as análises, daí eu vi um cavalo por G6 que parecia decisivo. Claro que o preto está muito melhor já, né? O branco, né? Está muito melhor. E daí eu só fiquei curioso, porque cavalo por G6 parece que levava um rei G8, mas passou muito rápido, assim, né? Uhum. Na verdade, Marcão, olha que interessante. Exatamente nessa posição... Opa, perdão, peraí. Na verdade, é quando joga bispo F7, por exemplo. Né? Isso. Cheque, bispo F7. Na verdade, essa posição... Marcão, aí cavalo F3, né? Uhum. Cavalo F3, daí rei F8. Cavalo E5. Daí torre C7, você disse que levava cavalo por G6. Isso. Aqui, na verdade, nessa posição aqui, até posso mostrar no livro depois, Marcão, é bem engraçado, porque o que ele fala aqui? Ele comenta que o lance que as brancas jogariam aqui era o lance torre H1 no livro. Na verdade, sim, ele coloca... O torre H1 é um lance muito fino, que ele coloca no livro, mas, na minha opinião, eu não estava entendendo por que torre H1 era bom. Eu acho que é uma falha do livro. E também, torre H6 também faz muito sentido. Aí, na minha análise, né, eu olhando meio que... Né, analisando a posição, eu tinha visto o cavalo por G6, e se rei G8, por exemplo, algo como torre H6, né? Acho que era algum final assim. Mas ainda assim não é tão claro, né? O branco está melhor, né? O branco está melhor, mas talvez ali aí é meio que uma lacuna que ficou nessa análise do cara. Talvez um torre H6 seja bacana também para atacar, mas aí eu vejo que leva rei G7 a princípio, né? E defende o peão de G6. Não, torre H6 me parece que explica, porque quando fez cavalo por G6, eu vi rei G8, tocou nas duas, né? Sim, não, mas acho que torre H6 parece que mantém o branco com uma superioridade bem
né? O cavalo vai voltar para E5 ali. Acho que não pode trocar o bispo pelo cavalo. Eu acho que o final deve ser Deve ser um final, mais um final perdido para o sofrido. preto, né? Sim, sim. O Rei das Brancas está entrando muito rápido na posição. E o cavalo deve voltar por E5, remontar ali toda a estrutura de opressão ali das pretas, né? Eu não sei também. Parece que não, torre H6 parece bom mesmo. Parece que é normal, né? Foi só uma dúvida ali. Não, mas foi bom, foi bom. Obrigado. Valeu, Marcão. Pessoal, mas está aberto para questionamentos, para colaborações. Jaime, você está aí, Jaime? Você sempre fala alguma coisa? Fala sim. Bom, eu acho que tem que parabenizar, né? Eu acho que o Álvaro, mais uma vez, fez um bom trabalho aí de pesquisa e tal. Acho que a crítica do Marcão vale muito pela rapidez, né? Claro que a gente tem limitação e a gente aí acaba sofrendo um pouquinho porque você passa bem rápido nas questões. Você preparou e tal, mas tem que ver que os outros não prepararam, né? Estão tudo tentando ali na frente. Nós somos analógicos, né, Jaime? Mas acho, Álvaro, que você concentrou um pouco na troca de peças, né? Em função do final, né? Isso, Outro tema que também com a troca de peças, e que o Karpov, por exemplo, acho que foi o primeiro que fez mais a fundo, é a troca a troca de peças em meio jogo, né? Como a questão de dominar o meio jogo. Então, é uma outra maneira de você trabalhar. O Karpov tinha, por exemplo, isolar um cavalo no canto, um bispo mal e tal, e ficar montando o meio jogo, né? Não fazer tão direto como o Suetin fez aí, de levar para o final, né? E, obviamente, o adversário dele jogou mal e tal, mas muito mais trabalhar ainda no meio jogo. Algumas partidas do Karpov são excepcionais nesse sentido. Tá? Quer dizer que seria uma outra perspectiva para o mesmo tema, né? Que é uma sugestão aí de você trabalhar aí uma outra palestra também, porque é óbvio que essa troca dá uma vantagem grande, como você falou ali, pega o Krikor, pega o Garcia Palermo e vão te levar para um final perdido, porque eles conhecem os finais todos. Você mais jovem e tal não vai conhecer os finais e eles vão te massacrar, né? Esse é o ponto duro aí da questão. Mas acho que vale a pena no futuro aí você trabalhar um pouquinho também com a possibilidade de analisar o meio jogo, a troca de peças em função do meio jogo superior. Né? Isso, parabéns, tá ótimo aí teu trabalho, né? Obrigado, valeu, Jair. E um ponto interessante também, Álvaro, é como vantagens microscópicas, né, Jaime? Também. Como eu olho ali, por exemplo, e não vejo muita, digo assim, nossa, como é que vai explorar isso aqui, né? E de repente, aquela vantagem que quase você precisa de uma lupa para enxergar, né? Ela vai crescendo um pouco, crescendo, né? E você materializa, sei lá, num peão, numa peça, né? Nos dois sentidos. Na verdade, o final que o Suetin entra não é microscópico, né? Hoje em dia, até claro que isso é uma partida da década de 60 e tal. Hoje em dia, nenhum jogador aí de primeira linha entraria num final suicida desse, né? Quer dizer, o cara tentaria sacrificar um peão, qualquer coisa, ficar jogando o meu jogo, né? Isso vai perder o final sempre, né? Então, é uma vantagem já bastante marcante, né? Não podemos falar nada de pequena vantagem microscópica, nada nesse tipo de final, né? Então, já é um negócio forte, né? Do outro lado, o que o Murilo falou ali daquela partida lá do ataque índio, né? Dobrando a estrutura de peões, uma estrutura de peões mais dinâmica, né? O que o Murilo fala é que a gente estuda, e no começo todo mundo estuda, essa estrutura mais fixa de peões, né? Então, essa aqui, como está mostrada aqui, é uma estrutura fixa, né? Um bispo mal e tem que sofrer, né? Agora, se sacrifica, por exemplo, um peão de D5 e coloca o bispo em D5, mesmo com um peão a menos, e aí tem vida na partida, né? Então, às vezes, vale a pena o que o Nikolic fez ali também, né? De trocar a dama, porque sabe que as debilidades e que um peão vai cair ali meio forçado. Então, quando o cara troca em H5, ele tem que reconhecer que vai perder um peão, né? Então, quer dizer, é um erro tático já, não é nem chega a ser estratégico. Aí vai, não importa. E o cavalo, depois, óbvio, o Nikolic
um grande jogador, foi candidato, né? O Nikolic jogou um match com o Mequinho lá em São Paulo, mas um grande jogador, uma ótima pessoa, morou alguns anos, a Bósnia dele, querida dele, sofreu um problema gravíssimo lá, né? E ele teve que morar na Holanda alguns anos, né? Mas sempre foi um jogador excepcional, poderia ter ido mais longe, não fosse o problema social que eles tiveram lá. E ele executa o mestrinho com uma facilidade excepcional, né? Foi na Olimpíada de Erevan. Então, isso é uma coisa que se tem que ver, né? A estrutura que o Murilo se refere, que a gente estuda, é a estática, né? A estrutura dinâmica, né? Que o Kasparov, claro, é o grande jogador da estrutura dinâmica, né? Não importa muito, assim, o Kasparov joga lindas partidas em que ele não tem uma vantagem estática qualquer, né? Ele apenas é a dinâmica de empurrar as peças em cima e massacrar, né? É isso aí. Bacana. Mais alguém gostaria de... Fiquem à vontade, nós temos uns minutinhos antes de encerrar ainda, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal fica meio acanhado de... de tirar as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Bom, Álvaro, então, não havendo considerações, a palestra está gravada, isso ficou muito legal, porque eu acho que a abordagem que você dá, ela atinge, né, um número grande de jogadores, né, que tem dúvidas com relação a isso, né? E é bacana que é um material aí que a gente está gerando, que a federação já mostrou interesse em utilizar, né? Disponibilizar como experiência para outros clubes, né? E agradeço novamente a tua disponibilidade de preparar essas duas palestras, né? Se você tiver interesse mais para frente em preparar mais alguma coisa, algum tema que te interesse, eu gosto sempre de deixar aberto que a pessoa fale sobre aquilo que ela tem interesse, né? Sim, E aí há uma motivação da pessoa trazer uma temática que interesse do que a gente propor um tema ou outro, né? Para as pessoas, né? Essa foi o espírito sempre que a gente colocou no Erbo, né? Desde que o Valério começou com essas palestras lá no Erbo, e é algo que a gente quer manter, né? Então, para quem entrou só um pouquinho depois, só vamos lembrar que nós temos as duas palestras seguintes do Pedrão Segatov, né? Sobre finais de Torres 2 e 3, né? Que ele vai complementar, e uma palestra com o Zampier, que eu convidei durante a live lá da FEXPAR, fiz um convite para ele não poder recusar, né? Ele disse que vai te fazer um convite também, Jaime, para você falar lá na live. Para você poder não fugir E então ele vai falar sobre a arbitragem em xadrez, dando um enfoque, né? Agora com a utilização dos recursos de não sei se o Zampier está por aí ainda ou já saiu? Opa, estou aqui sim. Opa, bom dia, bom dia. Bom dia. Já fale um pouquinho já sobre a tua palestra, depois das duas do Pedrão. O que você pretende falar? Já fica o Não, eu acho que é bacana nesse momento que nós vivemos de xadrez online, onde o árbitro ficou um pouco fora, né? O árbitro ficou um pouco fora das decisões, mas assim que volte ao novo normal, né? Que possamos ter as competições, voltam as grandes dúvidas dos jogadores, né? Então eu quero trazer aí mais um bate-papo de dúvidas, o que o pessoal pode ter de dúvida de torneio, e aí eu trago algumas questões e a gente vai discutindo. Tenho até uma atividade que é 100 dúvidas de arbitragem que tinha, a gente faz, quem sabe, umas 50. Do Bento, né? Tinha um arquivo do Isso, Bento, né? Mas nós fazemos personalizados, 50 que nos interessem ali. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Agradeço novamente o conferencista Álvaro, né, pela gentileza de vir até aqui trazer suas reflexões para a gente, né? Agradeço a todos os participantes, né? O GM Sunier está sempre aí colaborando, né, com a sua experiência e todos os demais. E desejo aí um bom domingo para vocês. Álvaro, depois que você terminar o arquivo de gravação, se puder enviar para a gente no clube, né? Tá. Para a gente disponibilizar ali para todo mundo, né? E até domingo que vem com a palestra Finais de Torres 2 do Pedrão Segato.